Meu nome é Jucineide, nasci no dia 23 de janeiro de 1984, no município de Impirá, em uma região por nome Mundo Novo, nas terras dos meus avós. Nossa casa era de taipa e muito simplesinha, porém minha mãe ela teve 19 filhos, morreram 11, morreram 8, desculpa, e sobreviveram 11 filhos. Quando minha mãe engravidou de mim, era na idade de 45 anos. Teve muitas complicações antes do parto. Ainda na roça, ela teve uma hemorragia. Então, devido às complicações que estava tendo no momento, precisou trazer a minha mãe para a cidade. E o parto foi feito em uma clínica por nome Santo Antônio, na cidade de Impirá. E quem fez o parto da minha mãe foi um médico chamado Juraci. E, inclusive, a gente mora hoje nessa cidade de Impirá. Após os meus 3 dias de nascimento, meus pais voltaram para a roça e aí a vida continua. De família humilde, naquela época havia muitas dificuldades. Meu pai era lavrador, era do plantio que sustentava a família, né? Que não tinha uma outra alternativa. Minha mãe cuidava das crianças, juntamente com os meus irmãos mais velhos. Eu tenho 2 irmãos e 8 irmãs. Então são 2 homens e 9 mulheres, que ao todo são 11. Lembrando que, devido à situação do parto ser muito complicado, minha mãe ela ficou 7 anos com hemorragia após o meu parto. E durante esse período, depois que eu nasci, passou-se mais ou menos uns 30 dias a 60 dias, meu pai recebeu uma proposta de emprego na cidade de São Paulo, onde ele achou por bem, devido à nossa situação financeira, e passar um tempo lá a trabalhar em uma usina. E aí eu fiquei sob os cuidados da minha mãe e dos meus irmãos mais velhos. Com aproximadamente 5 anos de idade, eu apresentei um problema. Na verdade, minha mãe não sabia o que era e eu chorava muito. Embora a criança chore bastante, porém não era normal, além do normal. E ela, percebendo aquilo, ela me trouxe até a cidade juntamente com as minhas irmãs. Um grande detalhe, porque não tinha transporte, minha mãe não tinha nenhum tipo de transporte. Então ela vinha andando. O período da roça, quando a gente morava para a cidade, era de 1 hora e meia. Então ela vinha comigo no colo, andando. As minhas irmãs, uma pegava, a outra, até chegar na cidade. E aí a minha mãe me trouxe no médico pela primeira vez e passou. E o médico falou, olha, sua filha, ela está com uma cólica intestinal. É cólica intestinal, e eu vou passar alguns medicamentos e a senhora dá para ela. E aí minha mãe me levou novamente para casa e começou a dar os medicamentos que o médico passou. Só que nada adiantava. Por mais que a minha mãe me desse todos os medicamentos e eu tomava, e não passava dor. E eu fui piorando, na verdade, em vez de melhorar, eu fui piorando. E dia após dia eu comecei a chorar muito mais do que eu já estava chorando. Minha mãe dizia que eu gritava muito. E ela me trouxe novamente ao médico. E ela foi me trazendo, e o médico passando medicamento, e aquela luta toda. Dia após dia, o mesmo sofrimento. Ela contava que quando ela chegava na estrada, né?
sempre vinha andando comigo, e quando passava na estrada, e eu gritava, gritava, aí o povo começava a falar, aí vai Dona Maria com as filhas, a filha está doente, e essa menina chora muito, ninguém sabe o que essa menina tem, diz que era uma cólica intestinal, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que eu tinha, na verdade, de fato. Então, minha mãe continuou tratando de mim. Só que chegou um dia que ela passou no médico e o médico falou que não tinha mais nada o que fazer, que tudo que ele tinha é, que era para ser feito, ele já tinha feito por mim e que ele não tinha mais nada o que fazer. Então eu fui para casa novamente. Minha mãe conta que eu chorava e eu apertava as minhas mãos tanto que com a minha unha eu comecei a ferir. As minhas mãos começaram a ferir e sangrava. A unha entrava dentro da carne e começou a sangrar. E começou a criar feridas nas minhas mãozinhas. E aí ela abria minhas mãos, né, e colocava algodão dentro para que quando eu viesse apertar, não causasse tanto sangramento nas feridas. E eu voltei para casa e tanto ela quanto os meus irmãos, foi um momento de angústia porque não tinha mais o que fazer, segundo os médicos. E eu fiquei ali esperando a, a vontade de Deus, né? Posso dizer. Meus pais ficou esperando a vontade de Deus na minha vida. E eu fiquei, depois desse último dia que eu passei no médico, passou alguns dias e eu parei de chorar. Parei de chorar completamente. E minha mãe conta que eu fiquei em cima da cama durante 15 dias. 15 dias, não chorava mais, não abria os olhos, não me mexia, não comia nada. Ela tentava abrir a minha boca e colocar um pouco de água, um chazinho, para eu tentar engolir com muita dificuldade, com uma colherzinha bem pequenininha, porque nessa época nem chuquinha minha mãe tinha. E eu também não pegava. E ela tentava me colocar na minha boca. E com muita dificuldade, às vezes eu conseguia engolir essa água e esse chazinho, mas a maioria das vezes eu não conseguia engolir. E ela conta que ela passava um paninho na minha boca, molhado, porque para os meus lábios não ferir de tão ressecados que ficavam. E aí foi dia após dia de sofrimento durante esses 15 dias. Eu apagava várias vezes e eu parava de respirar. E ela chegava perto de mim e ela não sentia meu coração batendo. E aí eu parava de respirar e ela chamava minhas vizinhas, né? E falava, olha, vamos velar porque morreu. E aí minhas vizinhas iam, minhas duas tias, que era a parteira, mais algumas vizinhas, começava a me velar, só que eu voltava a respirar de novo. E meu coração voltava a bater com bastante lentidão, mas ela sentia meu coração batendo. E passavam alguns minutos e às vezes chegava a ter quase uma hora e eu voltava a respirar de novo. E por várias vezes aconteceu isso. Só que um dia, no final da tarde, era aproximadamente umas 5:30 da tarde, minha mãe conta que nesse dia eu realmente parei e ela ouviu, ela colocou a mão sobre o meu coração e ela sentiu que realmente tinha parado mesmo de bater e ela não sentiu mais minha respiração. E ela chamou as vizinhas novamente, chamou a minha família. E nesse dia eu não voltei. Eu fiquei aproximadamente umas 5:30 da tarde,
E aí ela falou, não, dessa vez não vai voltar. Chegou a noite, eu não voltava. Quando chegou a noite, ela disse, dessa vez minha filha não vai voltar, minha filha morreu mesmo. E chamou a parteira, e a parteira sempre tem uma pessoa que dá o diagnóstico, né? Que mora na roça, enfim. Naquela época era isso. E aí a pessoa que minha mãe chamou, minha vizinha, ela dizia, dessa vez sua filha não vai, não, sua filha morreu mesmo, não tem jeito. E minha mãe conta, e minhas irmãs, inclusive minha irmã Sema, né, que ela cuidava muito de mim, ela conta que foi uma cena que ela nunca esqueceu, que ficou marcada na vida dela. Que minha mãe me pegou e me colocou em cima de uma mesa na sala. Ela estendeu um lençol e me vestiu de branco, com um vestidinho branco, e me colocou em cima da mesa na sala. E naquele momento ela acendeu a vela, né? Porque como ela não era evangélica, ela acendeu uma vela e começou a me velar novamente. Só que antes desses dias de 15 dias, que antes desse dia que eu realmente apaguei mesmo, que eu fui dada como morta, durante esses 15 dias, minha mãe ela tinha medo que eu morresse sem ser batizada. E aí ela chamou minha irmã mais velha, por nome Margarida, e um vizinho meu, por nome Felipe, e sua esposa Wanda. Inclusive, esse casal, eles moram até hoje lá na região que a gente morava, próximo da casa de onde eu morava. Minha família morava na época. E eles me batizaram. Mas nesse dia, como eu estava falando, nesse dia realmente eu não voltei. Durante o final da tarde até a noite eu não voltei. Foi quando aconteceu essa cena da minha família reunida e aí minha mãe falou que começou a chamar os vizinhos e olha, realmente dessa vez não vai voltar. Então a gente vai preparar o funeral, né? Como é de tardezinha, a gente vai enterrar ela de manhã. E minha irmã conta que todos reunidos ali em volta da mesa, e eu deitada, e todos me velando, e todos chorando pela minha morte. Ela fala que ela, Sema, né, que ela cuidava de mim, ela fala que ela chorava muito, porque ela não queria que eu morresse. E embora eu estava em um sofrimento muito grande, mas ela não queria que eu morresse. Ela queria que eu vivesse, né? Porque eu sou a irmã mais nova. E ela me falou que foi um momento de muita angústia, muito sofrimento, muito choro para minha família. Todos ali ao redor da mesa chorando por mim. E passou a noite toda e eu na mesma situação. Minha mãe conta que quando ela entrou no quarto, eu estava com toda gelada, com a minha boca toda roxa. E aí foi quando realmente aconteceu, que eu morri. Então, depois desse período da noite toda, quando foi chegando ao amanhecer, que meu pai já tinha vindo de São Paulo, já estava na roça. Então, meu pai ia vir na cidade comprar meu caixão, né? Porque quando amanhecesse o dia, ia fazer o meu enterro. Mas quando foi amanhecendo o dia, minha mãe conta que ela falou para mim, ó, minha filha, eu entendo que naquele exato momento Deus chegou na sua vida. Foi aí que Jesus chegou. Porque quando foi amanhecendo, ela disse que ela estava próximo do caixão, próximo da mesa, onde eu estava ali deitada. E ela conta que ela estava ali reunida com as minhas irmãs e que eu respirei. Mas quando eu respirei forte. E ela sentiu que eu respirei forte. E quando ela colocou a mão sobre mim, ela sentiu que o meu coração voltou a bater. Coisa linda, quando Jesus ele tem um plano na nossa vida.
Ele faz do jeito que ele quer. Ele chega no tempo certo. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. E quando ela sentiu aquilo, ela... Aí todos voltaram a chorar de novo. Mas choro de alegria. E ela dizia, minha filha viveu de novo. Minha filha viveu. E ela diz, olha minha filha, naquela época eu não entendia muita coisa. Eu não entendia, eu não conhecia Deus que a gente conhece hoje. E hoje eu posso dizer, minha filha, que Deus ressuscitou você naquele momento. Deus te ressuscitou. Então, foi um choro de alegria, de gratidão. Há algum tempo estava chorando de tristeza, mas voltou a chorar de alegria. E foi aquela agonia, aquele alvoroço todo, os vizinhos vieram todos novamente e falaram, olha, a filha de Maria viveu de novo, a filha de Francisco viveu de novo, porque como a gente morava na roça, né? Então sabe como que é os vizinhos, tudo, as vizinhanças, e o povo comentando na estrada. E a partir desse dia, eu nunca mais apaguei. Eu realmente revivi. Eu nunca mais apaguei. E Deus preparou pessoas para ajudar a minha família. Minha mãe conta que ela me tirou, me pegou no colo, ela me pegou no colo e ela agradeceu muito a Deus. E me colocou novamente, né, na cama e começou a cuidar de mim. E eu fui reagindo, abri os olhos e minha mãe conta que ela colocou água na minha boca e eu engoli. E eu fui assim, voltando e fui melhorando. Dia após dia eu fui melhorando. E passaram meses e eu fui me fortalecendo. E Deus, ele preparou pessoas mesmo para ajudar minha mãe. Inclusive, tinha um dos vizinhos da minha mãe que ele preparava remédio caseiro. E ele preparou uma pílula chamada pílula de resina, extraída da batata. E essa pílula, ela ajudou na minha recuperação. Minha mãe conta que ela pegou um pedacinho dessa pílula e colocou dentro da minha boca com muita dificuldade, eu fui engolindo. Mas eu fui melhorando, depois eu fiquei bem melhor. E eu fui passando meses aos meus 3 anos, minha família ela veio embora para a cidade, porque devido à situação que a minha mãe estava, ainda com hemorragia do meu parto, ela precisou vir para a cidade para se cuidar. E a gente veio morar na cidade. Só que como a gente era muito pobre, a gente não tinha condições financeiras nenhuma. E quando a gente veio, meu pai tinha um jegue, né, um jumento. Todo mundo sabe o que é. E meu pai, ele fala que quando ele me trouxe, como eu era a mais nova, ele me enrolou com a coberta e tal e me colocou dentro de um jacá. Eu tinha 3 anos de idade, mas eles teve todo esse cuidado. Me colocaram dentro de um jacá e vieram embora para a cidade. Aí eu falo, eu entrei na cidade de jumento. É, e aí quando a gente chegou na cidade, a gente morou de favor. Moramos de favor, as pessoas nos ajudaram, pessoas que conheciam a minha família nos ajudaram. E minha mãe já era cristã. Minha mãe, quando a gente veio embora, minha mãe aceitou Jesus ainda na roça, em uma congregação chamada Olhos d'Água. E ainda existe hoje lá. Esse lugar ainda existe. E quando a gente veio para a cidade, a gente passou a congregar aqui na Assembleia de Deus Sede, no Ministério de Belém. E com muita dificuldade, morando na cidade, meu pai procurou emprego, minhas irmãs mais velhas começaram a procurar emprego, até que chegou uma época que minha mãe não tinha como manter todo mundo dentro de casa. E ela começou a dar minhas irmãs, algumas das minhas irmãs e minha mãe deu para morar com outras famílias.
em troca de veste, de alimento e estudo, porque ela tinha vontade de dar estudo, mas ela não tinha condições de colocar a gente na escola. Minha mãe ela não é alfabetizada. Meu pai ainda escreve o nome dele, mas ela não escreve nem o nome dela. E aí a vida foi continuando e eu fui crescendo também, e dentro de casa ficou só eu, uma das minhas irmãs que ajudava a minha mãe a cuidar de mim, e as outras mais velhas que conseguiram um emprego próximo de casa que ajudava também. E eu posso dizer que Deus ele fez coisas grandes, coisas maravilhosas na nossa vida. Hoje eu posso dizer com toda a convicção, eu sou um grande milagre nas mãos do Senhor. Minha mãe hoje ela fala e ela diz: minha filha, eu nunca esqueço o que Deus fez. Como vale a pena servir o nosso Deus? E quando chegou aos meus 17 anos, eu fui morar com a minha irmã um tempo em Alagoas. Essa minha irmã Sema. De lá eu fui para São Paulo. Embora que não foi totalmente à vontade dos meus pais, mas eu precisava ajudar minha irmã. E de São Paulo eu conheci meu esposo lá em São Paulo. Conheci meu namorado, né? Meu noivo, que hoje é o meu esposo, sempre foi meu esposo. E eu casei, tem 16 anos que eu casei. Após 4 anos que eu casei, Deus nos deu um grande presente que foi minha gestação. Eu tive minhas filhas, são gêmeas, são duas meninas, por nome Bianca e Micaele. E Deus nos deu esse grande presente, que também durante o parto das minhas filhas foi outro milagre que Deus fez na minha vida. E eu posso dizer, na vida das minhas filhas, Deus novamente devolveu a minha vida. Eu tive pré-eclâmpsia no dia de ter minhas filhas, e eu morava na cidade de São Paulo. Eu morei lá durante 11 anos, na cidade de São Paulo. E nesse dia eu tive pré-eclâmpsia. Então, meu esposo, ele assistiu meu parto, todo o meu parto. Mas quando ele estava indo para a sala para assistir meu parto, a doutora que estava cuidando de mim, ela chamou ele e falou: olha, ela não pode operar agora, porque se ela operar agora, ela vai ter hemorragia interna. Então, vai sobreviver ou ela ou as crianças. E aí meu esposo, nesse dia, minha família estava lá no hospital também. Minha mãe, ela foi para São Paulo ficar um tempo comigo. E minha mãe estava no hospital, minha sogra, meu sogro, meu Deus do céu, foi todos ali angustiados. E a gente congregava na igreja, e a igreja, ela abraçou de uma maneira tão linda, em oração, em clamor. E eu lembro que eu estava no leito e meu esposo estava do meu lado. E eu falei para ele: olha, eu não estou suportando mais, porque eu não sentia as crianças mais mexendo dentro de mim. E a doutora que cuidou de mim, ela pediu um tempo para que eu não viesse ser operada naquele momento. Então, eu fui removida para uma outra sala. E quando eu estava nessa outra sala, eu estava no leito, como eu estava dizendo, e meu esposo estava do meu lado, e eu falei para ele: olha, eu não estou aguentando mais, eu não sinto mais as crianças dentro de mim. E eu falei para ele: eu não sentia as crianças mexendo mais dentro de mim. E eu falei para ele: olha, eu sei que está todos orando por mim, mas liga para o pastor, pede para fazer um clamor por mim. Nessa hora era umas 6h15, 6h20 aproximadamente, porque o culto lá em São Paulo era de 6 a 8. E aí meu esposo ligou. Nesse horário, o pastor conta que estava em oração, mas ele levantou a igreja e ele falou: olha, irmãos, vamos dar as mãos. Nós vamos fazer um clamor agora em prol da vida da irmã Neide, que eles me chamavam de Neide lá em São Paulo, as pessoas me chamam de Neide ou Neidinha. Vamos dar as mãos e vamos fazer um clamor em prol da vida da irmã Neide. E ele falou para mim que quando ele foi me visitar, ele falou: olha, irmã Neide, quando a gente deu as mãos
E nós oramos, Deus falou comigo fortemente. Estou eu levantando do meu trono e indo de encontro à minha filha naquele lugar. Irmãos, eu posso dizer a você que com o passar de algum tempo, eu estava no leito e eu senti uma paz dentro de mim tão grande, uma tranquilidade tão grande, que eu comecei a louvar. E eu esqueci que eu estava dentro do hospital. E eu comecei a louvar aquele hino. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E o enfermeiro olhou para mim, ela ficou sem entender nada. E eu senti Deus sentado do meu lado. Eu senti como que Deus sentou ali no leito do meu lado, porque a paz reinou dentro de mim. E com o passar do tempo, a médica fez novos exames, minha plaqueta já estava voltando ao normal, eu não precisei tomar a bolsa de sangue que ela falou que eu iria tomar. Então, Deus realmente fez um grande milagre novamente na minha vida, e eu digo, na vida das minhas filhas. E hoje estamos com vida, hoje eu tenho 36 anos, minhas filhas têm 11 anos, meu esposo é uma bênção, por nome Daniel, é diácono da igreja, minhas filhas louvam também, e, e eu estou de pé, porque Deus me sustentou. Nós estamos de pé, porque Deus cuidou de nós. Minha mãe hoje ela tem 82 anos, uma grande mulher de Deus, guerreira, de oração. Meu pai tem 83, um homem de fé, de coragem, temente a Deus. Então, essa sou eu. E eu posso dizer que eu sou a prova de um grande milagre, que o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele vai além da medicina e no tempo certo Jesus chega.